Você tem pensamentos negativos e não tem perspectiva de um futuro melhor para você? Ou pensamentos negativos sobre o futuro? Você vive tão preocupado que normalmente você costuma deitar na cama pensando um monte de coisa, inclusive sobre o próximo dia, mas não pensando em metas, mas se preocupando com o que pode vir pela frente e acaba dormindo mal, no outro dia fica mais cansado do que quando foi dormir? Você sente uma insatisfação constante que parece que nada te contenta e você às vezes nem se sente muito merecedor das coisas? Você tem dificuldade de tomar decisões? Tem dificuldade de saber realmente o que você quer e seguir na direção daquilo que você deseja? Bem, se você se identifica com isso que eu tô falando, nós vamos falar no vídeo de hoje por que isso acontece com você. E também quero te falar sobre a ansiedade, sobre a síndrome do pânico e algumas avaliações, algumas análises que eu fazia no meu consultório e que vão fazer você pensar sobre esses sintomas e também sobre a questão da ansiedade de um jeito um pouco diferente. Então, se você curtir esse vídeo, dá um like para eu saber que você gostou desse conteúdo e também se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais dicas para que o seu dia a dia seja muito melhor. Combinado? Muito bem. Eu tava aqui fazendo o meu chazinho, peguei justamente um capim cidreira hoje para fazer o chá e eu tava pensando sobre alguns casos de consultório, sobre algumas coisas que aconteciam no meu consultório. E eu lembro, assim, de alguns casos muito específicos, onde eu ficava por muito tempo analisando a causa da debilidade que as pessoas traziam pra mim. Eu ficava analisando no meu consultório o porquê que a pessoa estava manifestando aquele sintoma. E muitas vezes, eu tive muitos casos mesmo, eu não lembro quantos agora, mas muitas pessoas chegavam até mim porque elas tinham síndrome do pânico. E eu começava a analisar porque a síndrome do pânico nada mais é do que um estágio da ansiedade mais avançado, quando a pessoa realmente começa a ter sintomas no corpo físico, ela começa a ter tremedeira, ela começa a suar frio, algumas desmaiam, e aí são diagnosticadas como pessoas que têm síndrome do pânico. E muitas vezes, quando eu recebia essas pessoas no consultório, a gente fazia uma análise profunda para entender o que estava por trás disso. Eu sempre fui uma terapeuta que analisava, inclusive a terapia holística, ela tem disto, né? Normalmente um terapeuta que atua de forma holística, ela não fica presa somente ao sintoma, à consequência da debilidade, ao problema em si, mas ele tenta entender a causa do problema. Então, no meu caso, como terapeuta, eu procurava avaliar o que realmente estava por trás da ansiedade que aquela pessoa sentia e, como eu disse, né, da síndrome do pânico. E eu comecei a perceber sintomas muito parecidos em algumas pessoas, como esses que eu mencionei no início do vídeo. Pessoas muito preocupadas com o futuro, pessoas que não conseguiam se tranquilizar, ter momentos de paz, ter momentos com elas mesmas, ter momentos em que elas se sentissem merecedoras de receber. Elas tinham tanta preocupação com o que vinha pela frente, tanto medo do que podia acontecer, que elas não conseguiam aproveitar as coisas que estavam acontecendo com elas naquele momento. E uma das questões que era onde mais a gente trabalhava para resgatar era a falta de propósito. Pessoas ansiosas e com a síndrome do pânico, elas não conseguem ir adiante nas metas, nos objetivos. Por quê? Porque elas não têm um propósito maior por trás daquilo. Quando você não está alimentando o seu propósito de vida, quando você às vezes nem reconhece a sua missão ou o seu propósito de vida, fica muito difícil de você agarrar as oportunidades e entender os movimentos que você tem que fazer. Então, você que tem ansiedade, você que tem esses sintomas, você precisa em primeiro lugar começar a realmente perceber por que e para que você tá nesse mundo. Quem você quer ser de verdade? Como é que você se vê daqui 5 anos? Esse é um exercício que para essas pessoas é impossível de fazer, elas não conseguem ter essa perspectiva. Mas sabe o que você precisa fazer? Você precisa treinar o músculo da decisão. Você precisa aprender a decidir coisas pequenas no seu dia a dia e parar de depender da decisão do outro, do conselho do outro, das coisas que o outro fica te falando. Porque essas pessoas são tão inseguras que elas não conseguem nem tomar decisões. Elas não conseguem decidir se hoje elas vão almoçar no lugar X ou no lugar Y. Elas vão ligar pra pessoa que almoça com elas, que pode ser o marido, a esposa, os filhos. Ei, onde é que a gente vai almoçar hoje? Ei, o que você acha de a gente almoçar em tal lugar? Ei, porque ela não consegue tomar decisões assim, mais simples. E o que eu percebia no consultório, eu lembrei agora falando nesse vídeo de uma história de uma consultante que chegou no meu consultório muito insegura com relação ao relacionamento dela, ao casamento dela. Ela tava muito... ela tinha ciúmes do marido sem ter motivo. E ela desconfiava que o marido traía
sem ele dar nenhum motivo pra isso. E, inclusive, o marido foi meu consultante também e ele jurava que ele nunca tinha feito nada e ele parecia ser uma pessoa íntegra e de confiança. Mas pra ela existe uma insegurança tremenda. E então a gente começou a fazer todo um resgate nesse sentido, porque ela estava começando a desenvolver sintomas de síndrome do pânico. E quando a gente foi conversar mais profundamente, deu pra ver claramente que ela vivia a vida pelo marido, para as decisões que ele tomava na vida dele. E que lá no fundo essa insatisfação que muitas vezes você sente é porque você não tá vivendo as coisas que você quer viver. Você não tá trilhando o seu caminho, você tá trilhando o caminho dos outros. Você tá vivendo de acordo com o que alguém te diz pra fazer e não o que você desejaria fazer de fato. Então, como que você toma suas decisões no seu dia a dia? Quando que você tira momentos para você ficar com você mesmo, para você se conectar com você. Você costuma parar para fazer alguma meditação, alguma mentalização e parar mesmo para ouvir o seu coração? E não é exercício simples que eu tô te passando, isso é um exercício poderoso, porque quem não tem tempo para cuidar de si, como que vai conseguir resolver essas questões mais simples do dia a dia? Fica impossível. Então, a partir de hoje, se você tem esses sintomas, se você não acredita em você, no seu futuro, não consegue tomar decisões, tem todos esses sintomas de ansiedade, por favor, a partir de hoje você vai começar a ter momentos pra você. Outro exercício muito poderoso que eu aprendi pra me ajudar nesse sentido e principalmente acreditar no futuro, porque eu não era uma pessoa que acreditava muito no meu futuro, não. Eu tive que treinar isso. Então, por isso que eu digo que tudo é possível. Se você tá afim de mudar isso, se você não aguenta mais ter essa ansiedade, essa preocupação constante, você precisa exercitar esse músculo da decisão, de tomar decisões, como eu falei, mas também treinar para você acreditar. E como é que eu aprendi a fazer isso de uma forma muito mais leve e muito mais fácil? Eu já falei disso aqui no canal e vou repetir. Honrando os meus pais. Honrando quem me deu a vida. Isso fez com que eu começasse a acreditar no meu futuro. É um exercício que você não vai conseguir fazer uma vez e ter todos os problemas da sua vida resolvido. É um exercício constante onde você vai parar. Nesses momentos que você vai ficar com você mesmo, faça um exercício. Pare 5 minutos do seu dia. Pode ser antes de dormir, pode ser ao acordar, na hora do almoço, qualquer momento do seu dia. Pare um pouquinho, respira fundo, procure eliminar os pensamentos, não pense em nada, não queira nada. Ai, Kátia, isso é difícil. Sim, pra mim também é difícil. Mas só o fato de você colocar a intenção, parar, respirar, sentir a respiração, sinta o ar entrando, o ar saindo, respira, relaxa um pouquinho, solta o corpo, a musculatura dos ombros, do pescoço. Só isso já é uma grande coisa pra quem é ansioso. Já vai te ajudar. Só o fato de você aprender a respirar dessa maneira, consciente, já vai fazer com que você relaxe muito, tá? E então, nesse momento, imagina, lembra dos teus pais. Não importa quem eles foram, não importa o que eles fizeram, se eles estão aqui, se eles já partiram, não interessa. Você tá aqui porque alguém te deu a vida. Se você conhece os seus pais ou não, se você tá com eles ou não, se você ama eles ou não, apesar que a gente precisa, sim, honrar, amar e contemplar essas pessoas. Mas eu sei que às vezes a gente tem resgates e não é bem assim. Tudo bem, o assunto do vídeo não é esse hoje. O que eu quero é que você resgate a essência daquilo que te trouxe pra vida. Porque o princípio, seja ele qual for, pelo qual você está aqui, é pelo amor, certo? Então você ganhou a vida por amor. Por amor de algo maior, por amor dos seus pais ou não, mas por amor você foi concebido e foi criado. Então resgata isso. Para que você acredite no seu futuro, acredite em você e para que você elimine de uma vez por todas essa insatisfação constante, esse medo de tomar decisões e ter que resolver as coisas no futuro e tantas outras que a gente falou aqui no vídeo, esse é um dos exercícios que mais faz fluir para que você resgate a sua essência, acredite que lá na frente você vai ter um futuro de sucesso, um futuro melhor. Ninguém quer pensar no futuro pensando que vai ter que enfrentar coisas ruins. Ninguém gosta disso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, pra gente acreditar que tudo vai dar certo, a gente precisa resgatar o dom que a gente ganhou, que é a vida. Então, busca lá no fundo essa essência, esquece os problemas que você tem com seus pais e apenas deixa o amor da vida fluir. Honre mesmo. Eu costumo pensar no meu pai do lado esquerdo, na minha mãe do lado direito, e eu honro cada um, fazendo a menção mesmo de honrar e agradecer eles. Tive muitos resgates com meu pai,
muitos resgates com a minha mãe, não tive um relacionamento saudável com os meus pais, tive muitos desafios, mas hoje isso não interessa mais. O que interessa é que eu honro a vida que eles me deram e eu estou aqui para fazer o melhor de mim, para que a minha vida valha a pena e para que eu possa contribuir para que o mundo seja melhor. Então, para eu ter força para isso, eu preciso resgatar a força que os meus pais têm, porque eles são fortes, eles têm muito a te dar. Mas se você só olha para o aspecto negativo deles, você nunca vai resgatar o que de bom eles têm. E você, sendo a pessoa que você é uma mistura, como eu digo, de tudo de bom que o seu pai tem e de tudo de bom que a sua mãe tem. Só que se você só olha pro aspecto ruim, você só abstrai o negativo. Vamos mudar essa perspectiva a partir de hoje, para que você realmente se sinta uma pessoa capaz de tomar decisões, de acreditar no futuro, de ser feliz e de ter tudo aquilo que você mais sonha em ter na vida. Esse é um dos exercícios que mais mexe comigo, que mais faz com que eu me sinta forte e determinada para atingir os meus objetivos. Treine isso e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Combinado? Espero poder contar contigo nessa, para que a gente transforme a nossa realidade e transforme esse mundo tão maluco num mundo melhor, tá bom? Beleza? Se gostou, compartilha, dá o seu like, se você não deu, se você chegou até aqui porque você gostou, né? Então dá o seu like aí e se inscreve no canal para você acompanhar mais dicas preciosas como essa que certamente vão mudar a sua vida para melhor, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.